Olá, Eurípedes. Boa Boa noite. noite. Tudo bem aí em Goiânia? Quente aí Tudo também? jóia, tudo jóia. Eu tô aqui, demorei um pouquinho para ver se eu achava meu fone de ouvido, continuei sem achar ele. Então vamos Tranquilo. sem, vamos Mas estamos sem. ouvindo bem você. Tá tudo ótimo. Tá tudo bem? Tá ótimo, então. É o seguinte, Eurípedes, vamos falar hoje de um tema que nós dois adoramos, né? Intestino. Sim, E sim. vamos falar também da relação do intestino com depressão. A gente está num mês que a gente chama de mês Setembro Amarelo. O que é esse mês? É de combate ao suicídio. Então, pessoal, nós estamos no Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? É um mês que a gente faz uma mobilização em todo o pessoal aí da equipe médica, tanto psiquiatras quanto psicólogos, né? Para a gente poder falar de um assunto que é tão pouco falado, justamente por ser um tabu, que é depressão, porque a pessoa ela não aceita em alguns momentos. E isso é muito grave. Então, a depressão causando suicídio. O Setembro Amarelo é justamente para a gente poder falar e poder atentar mais essas pessoas que estão no quadro depressivo e que precisam de ajuda. E a gente sabe que a depressão ela tem uma relação direta com o intestino. Então, eu vou pedir agora para o nosso amigo Eurípedes fazer a apresentação dele e falar um pouquinho aí da experiência profissional dele. Boa noite, Eurípedes. Boa noite. Me chamo Eurípedes Barçanufo, sou mineiro de Uberlândia. Estou perdido em Brasília há mais de 10 anos, então já sou candango. Atuo na área de proctologia, colonoscopia, videocirurgia e estou embrenhando agora na modulação intestinal e na gastroenterologia funcional e nutrigenômica e a nutrologia também, né? Que você já é mestre, eu ainda estou engatinhando ainda. Estamos na luta para isso, para se tornar mestres, né, Eurípides? E a luta é o quê? O estudo sempre constante e sempre atualização, né? Nada de achar que a gente tem e que é dono da verdade, porque a medicina ela muda muito, né? Ela, enquanto a gente está dentro da faculdade achando que consenso é aquilo e pronto, gente, é uma medicina assim muito falha, porque na verdade a medicina está em constante transformação. E o que a gente precisa entender é que existe, não é que existe, eu costumo falar, Eurípides, não é que existe dois tipos de medicina. Não é a medicina tradicional e a nova medicina. Eu costumo falar que a gente precisa entender da medicina tradicional, saber tudo que está escrito ali nos livros, nos consensos, e poder, depois disso, fazer suas atualizações e poder tentar resgatar ao máximo a medicina antiga. O que é a medicina antiga? É o olhar no olho, é a atenção ao paciente, é o olhar integral ao paciente, igual antigamente era. O médico da família, antes, ele cuidava de uma pessoa, ele não cuidava de um estômago, ele não cuidava de uma cabeça, né? Hoje as pessoas estão com dor de cabeça, vai no neurologista, elas estão com dor no estômago, vai no gastro. Não é que esteja errado essa subespecialidade, mas o gastroenterologista, o neurologista, tem que avaliar o paciente como um todo e não simplesmente olhar para o paciente e falar: você tem gastrite, tome um medicamento. A pessoa que tem gastrite é uma pessoa que tem 3 filhos, está no meio da pandemia, está ajudando eles a fazer tarefa com as aulas online, está com estresse que diminuiu financeiro e, de repente, começou a ter uma dor no estômago. Então, não é simplesmente só uma dor no estômago. A gente precisa avaliar o todo. E é isso que eu costumo falar, Eurípides. A gente tem que resgatar os valores da medicina antiga, que valorizava muito
alimentação e o nosso ambiente. Não tem como a gente desassociar o paciente do ambiente que ele vive. Verdade. Eu queria, Eurípides, que você falasse um pouquinho para a gente, como a gente está falando aqui da relação, primeiro tentando mostrar a relação de depressão com o intestino. Eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua experiência, também falando em relação ao nervo vago. Se você puder discorrer sobre isso para a gente um pouquinho. Pode deixar. Isso que você disse da medicina, nova medicina, que na verdade é um resgate da medicina verdadeira lá de trás, né? Que o que mudou, aonde que foi a cisura e onde rachou as coisas? Foi quando a indústria farmacêutica e própria alimentícia começou a financiar as escolas de medicina. Então, aquelas escolas que tinham uma visão mais naturalista, principalmente na América, foram sumindo, porque elas não tinham incentivo. Ainda existe muito na Europa ainda, algumas que se sustentaram, né? Mas como é algo que não dá lucro para a indústria, eles não investem nesse tipo de medicina, né, de ciência, tá? Não é que está aquém da ciência, porque a ciência não tem interesse nessa medicina, porque não vai dar retorno financeiro para ela, né? E falando aí do Setembro Amarelo, prevenção do suicídio é o mal do século, né? A depressão, que leva a um suicídio. E em época de pandemia, parece que aumentou os índices, tanto de depressão quanto de suicídio, né? Então, vamos dizer assim, não há um assunto que seja mais atual do que isso. E isso entra também na questão da cobrança de produtividade que a sociedade está impondo para a gente, né? E surgiu uma entidade nova, entre aspas, que é o burnout. Que o burnout veio aí para pessoas que se cobram muito produtividade e de repente está entregando muito e acha que não está entregando e começa a se cobrar mais ainda e entra em estafa. Isso aí, em nós profissionais da saúde, o burnout está em números alarmantes e o suicídio também entre médicos, né, é muito grande. E falando, e o que tem a ver tudo isso com o nosso intestino, gente? Acho que só tudo, né? Essa questão de falar que é o nosso segundo cérebro, que alguns consideram até o primeiro cérebro, na verdade, né? Porque o cérebro não vive sem o intestino, mas o intestino vive sem o cérebro. Então, a gente vê aí quem que manda em quem, né? As fibras do nervo vago, as fibras que chegam para o cérebro, as aferentes, tem muito mais feixes do que as que saem do cérebro para o intestino. Então vocês já começam a pôr na balança aí quem que manda em quem, na verdade. E para saber também que o intestino produz mais de 40 tipos de neurotransmissores, que esses neurotransmissores eles sobem principalmente pela via do nervo vago. Porque quando vai pela via hematogênica, ela acaba parando na barreira hematoencefálica. E nem tudo entra fácil ali. Tem que entrar como pró-neurotransmissor para depois virar neurotransmissor lá dentro. Agora, pelo nervo vago, é linha reta, gente. É direto. Vai direto para o cérebro. O GABA, que é um neurotransmissor, que é o freio de tudo, né? Sem GABA a gente não tem controle sobre as coisas. E a principal delas, que aí está incluída na questão da depressão, que é a serotonina, né? Então, as vias da serotonina que podem estar subindo, ela pode estar alterada para a própria microbiota pode estar alterando o tipo de neurotransmissor, o tipo de se vai desviar para a serotonina mesmo, se vai desviar para uma inflamação, que é o ciclo das quinureninas, né? Então, até o tipo de bactéria que você está cultivando no seu intestino vai influenciar se você está com depressão ou o contrário. Não dá para saber o que veio primeiro, a alteração da microbiota
piorou a depressão ou a depressão piorou a alteração da microbiota. Mas que é um ciclo vicioso, né? Que é um ciclo que se retroalimenta e as coisas vão piorando. Então, o que tem a ver intestino com depressão? Só tudo. Justamente. É importante a gente pontuar também, o Eurípides. É difícil de chamar de Eurípides, né? Papo de reto, né, Eurípides? Tranquilo, Mas pode chamar de papo de é reto. importante a gente pontuar também sobre o que é o estresse que a gente está vivendo hoje. O estresse, ele faz com que a gente libere cortisol. Cortisol é um hormônio, como a gente próprio já costuma falar, é o hormônio do estresse. Você está estressado, vai liberar cortisol. Cortisol alto, o que ele faz? Ele faz de tudo para o seu cérebro ficar ligado, funcionante. Então, se você está estressado, o cortisol está alto, seu corpo é inteligente. O que ele vai fazer? Jogar toda a energia para o seu cérebro funcionar. E o que ele faz com isso? Faz uma vasoconstrição intestinal para jogar mais coisa aqui para o cérebro. Então, se ele faz uma vasoconstrição intestinal, eu vou acabar fazendo com que a irrigação do meu cérebro, do meu intestino, não seja tão boa. Se eu não faço uma boa irrigação do intestino, eu não vou produzir tudo que meu intestino costuma fazer. Que os principais, o que são? Enzimas digestivas, motilidade do intestino. Então, é por isso que em momentos de estresse é comum a gente sentir dores no estômago, começar a dar distensão abdominal, falar que come e parece que a comida fica engasgada aqui, que você não consegue digerir, não consegue engolir. Tem pessoas que fazem várias endoscopias tentando ver o que tem aqui. Eles falam assim, doutora, tem alguma coisa aqui, pode pedir a endoscopia de novo, que não viram direito. Quando, na verdade, é devido ao estresse, você não está secretando as enzimas digestivas corretamente, você faz com que sua comida não faça a digestão corretamente. E, além do mais, esse cortisol, às vezes, faz tanta vasoconstrição nas células do intestino que fazem necrose ali nas criptas intestinais. E aí, o que acontece? Você não absorve os nutrientes direito. Tudo aquilo que você precisa estar na sua melhor fase para poder absorver tudo, para poder dar energia para o cérebro, o que acontece? Você não está absorvendo. Então, olha só o ciclo vicioso que você entra quando está em estresse, entra em depressão, devido a esse processo crônico, acaba entrando ou em burnout, como que foi o que você falou, né, Eurípides? Ou nos casos de depressão. Nos casos de depressão, há uma queda, uma deficiência aí da serotonina, que é um dos principais neurotransmissores, como o nosso colega falou brilhantemente aí. Mas o que acontece? Existem algumas bactérias do intestino que elas produzem triptofano, que é precursor de serotonina. O que é precursor? A serotonina precisa daquilo para poder se formar. E se as minhas bactérias intestinais, que são responsáveis por produzir isso, não estão produzindo, o que vai acontecer? A serotonina vai cair. E qual é um dos principais medicamentos para a depressão? Inibidor da recaptação de serotonina. O que quer dizer isso? Para deixar mais serotonina ali no cérebro, para você ficar ligado. Só que adianta eu dar um inibidor da recaptação de serotonina, sendo que eu não estou tendo serotonina, sendo que eu não estou tendo a comida para formar essa serotonina. E o que precisa formar essa serotonina? Triptofano. Quem produz triptofano? As bactérias boas intestinais. 90% da serotonina tem relação com essa produção aí intestinal. Não é isso, Eurípides? Mais alguma coisa aí para poder Sim. acrescentar nessa parte da relação depressão-intestino? Ou a gente já conseguiu convencer o pessoal? Ó, eu acho que assim, o pessoal tem que parar de pôr a ótica na doença, porque aí você está fazendo o que a indústria farmacêutica quer, porque ela tem o remédio para a sua doença. Então, foque nesses mecanismos que tá lá nos livros de fisiologia,
que mostra para a gente que mudanças de hábito, alimentação saudável, atividade física, um bom sono, né? Que também é importantíssimo para essa produção desses neurotransmissores, porque enquanto você está dormindo, o seu cérebro está metabolicamente muito ativo, fazendo a faxina dele que ele precisa, tá? Então, resumindo isso que a Adriana falou, o eixo HPA aumenta cortisol, o aumento do cortisol causa o leaky gut, esse leaky gut altera a microbiota, porque aí o sistema imunológico vai tentar minimizar esse problema que está ali. Aí a gente não sabe. O estresse altera a flora ou a flora que provoca o estresse. Aí fica esse ciclo de realimentação ali, e o pessoal tem que saber. Uma coisa que eu falo, que você só faz cocô ou só faz digestão se você está feliz, se você está tranquilo. Então senão você vai ficar enfesado. Bem isso, Eurípides. Então, uma das perguntas, assim, que eu abri uma caixinha de perguntas esses dias e que o pessoal mais perguntou. Então, podemos dizer que nosso estado psicológico tem direta interferência com o funcionamento do nosso intestino? Total. Isso foi uma das perguntas que foi até, assim, mais perguntadas e que eu achei, assim, que para a gente, às vezes, já está tão claro, né, Eurípides? E a gente tem que ficar realmente batendo na tecla para a pessoa entender isso, porque as pessoas vão no consultório de gastro, como tem ido ultimamente, e eles não vão lá falar dos problemas dele psicológicos, eles só vão e falam que estou com dor no estômago, eu estou com diarreia, né? Então, a gente precisa ter um tempo melhor de consulta ali para investigar realmente até a necessidade de fazer alguma terapia, né? O que não é fácil na primeira consulta a gente tentar convencer um paciente que chegou lá falando de diarreia, você convencer ele a fazer uma terapia, né? Mas uma forma que eu aprendi com a psicóloga uma vez é falar, nossa, você não acha melhor fazer uma avaliação sobre o assunto? Pesquisa mais, dê uma olhada, e num segundo momento a gente poder ter mais confiança para poder falar isso para o paciente. Mas não só, eu tenho dado muito resultado, Eurípides, você conheceu a doutora Camila, né? Ela é um amor, é fisioterapeuta e ela trabalha com exercícios de LPF. Então, como os exercícios de LPF, eles fazem uma expansão pulmonar, faz ativação do nervo vago. Existem algumas posições e quando você consegue fazer a barriga negativa, você faz exposição ali, ativação ali do nervo vago e com isso já vai dando uma acalmada na pessoa, vai dando... Isso não é o suficiente, a gente precisa realmente de uma terapia. Mas as pessoas que não estão abertas à terapia, o LPF tem ajudado bastante isso lá na clínica, viu? Eu acho que é um bom caminho para começar para as pessoas que ainda não tiveram essa consciência de que precisam de uma terapia, começar por exercícios respiratórios, porque aí elas acabam ficando mais abertas a poder melhorar isso, né, Eurípides? A Camila, inclusive, ela está no meu grupo de modulação intestinal. Eu tenho encaminhado pacientes para ela, pacientes que têm problemas para evacuar também relacionados à obstrução de saída, está tendo um resultado muito bom. Acho que a Ana Marta também está mandando para ela. E o pessoal tem que entender que o nervo vago ele tem vários receptores de pressão, por exemplo, de pressão, de temperatura, de sensibilidade. Se ele começa na base do meu crânio e vai até lá embaixo, não chega no ânus, mas está ali perto, passa no ouvido, onde ele está mais exteriorizado, é no ouvido. Por isso que a acupuntura ajuda muito, sim, porque está estimulando diretamente o nervo vago. Quando eu fiz aqueles posts, né, muita gente assustou. Cantar, o gargarejo, porque está estimulando o nervo vago aqui na laringe, na faringe. Banho gelado, estimula o nervo vago por causa dos receptores que tem aqui no pescoço.
E tanta coisa simples que dá para a gente começar a implantar, esses exercícios respiratórios mesmo, muda esse drive aí do próprio CO2, tá? Se você segurar um pouquinho mais a respiração, já estimula o nervo vago. Então, gente, é só correr atrás. E o conhecimento de qualidade tem aí, tem muito profissional para ajudar. É só tirar essa venda que a indústria fez em você, abrir um pouquinho sua mente, que você vai ver que não é tão difícil, não, tá? E também não é fácil, porque se você quer facilidade, tomar só o remedinho, realmente a indústria farmacêutica tem a solução para você, mas é uma solução paliativa que vai estar acabando com a sua saúde a longo prazo. Essas que a gente está falando, uma pessoa falou aí que está indo dançar. Dançar estimula o nervo vago, gente, tá? Então são coisas simples da vida, conversar, lembrar do mindful na hora de se alimentar também, tudo isso estimula o nervo vago, tá? Porque para digerir, você tem que ativar o parasimpático, que está no nervo vago. Se você está comendo, olhando o celular, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, seu organismo não sabe nem o que está fazendo, tá? Então esse alimento vai ser mal digerido, vai alimentar bactérias ruins, esse triptofano não vai ser quebrado nas moléculas corretas, não vai virar serotonina, vai ir para a via da quinurenina, aí você vai ter inflamação de baixo grau, a inflamação de baixo grau vai culminar numa queda de imunidade, a queda de imunidade, seu organismo vai começar a não fazer a apoptose, que é a morte celular programada daquelas células que está desenvolvendo de forma incoordenada, e o que vem? O câncer. Então, onde está a relação da depressão com o câncer? Está aí. É isso que eu já ia pontuar agora, viu, Eurípides? Porque além da gente estar no Setembro Amarelo, que é o mês que a gente fala muito sobre suicídio, também é um mês que a gente fala sobre prevenção do câncer de intestino. E eu acho que, assim, o mês nunca teve uma relação tão interessante, né? De duas coisas que se unem e que ninguém fala dessa relação da depressão com o intestino, com câncer de intestino. Então, eu que participo de grupos diferentes, participo de grupos de endoscopistas e também participo em grupos de medicina integrativa e de equipes multiprofissionais, num grupo está falando o tempo todo sobre depressão, no outro falando o tempo todo sobre os videozinhos aí passando da sociedade falando sobre tumor de intestino. Mas não tem, parece que tem uma lacuna no meio, né? Uma coisa é depressão, outra coisa é intestino. Quando que, na verdade, a gente precisa linkar esses dois, né? E é isso que eu queria até já te perguntar, assim, né? Antes de falar do tumor de intestino propriamente dito, qual que é essa relação mesmo quando fala em depressão? Existe essa cascata mesmo aí para poder formar um tumor lá no intestino, Eurípides? Você já leu algo a respeito para formar essa cascata mesmo lá no intestino? Sim, existe, não só no intestino, como também em qualquer outro órgão do corpo, né? O nosso sistema imunológico, se ele está hiperestimulado, ele não sabe, em determinado ponto, é aquele negócio. O Pedrinho ficava brincando que tinha morrido e o pessoal gritava que estava sendo atacado, é lobo, é lobo, é lobo, e todo mundo dava ouvido até que o momento parou de dar ouvido. A partir do momento que parou de dar ouvido e realmente o lobo veio, aí ele foi comido, né? É mais ou menos isso que acontece no nosso sistema imunológico. Ele fica em grau de alerta o tempo todo, chega um momento que ele entra em estafa e esses mecanismos de defesa baixam, e aí não é só o câncer é um extremo disso, né? Aí tem as doenças inflamatórias que estão em grande parte aí nesses pacientes também, com essa inflamação de baixo grau, que também tem origem no intestino, vários estudos já mostrando isso, né? Até mostrando relação com tipos de microbiota específicos. Eu fiz a live com o Alessandro, que ele está falando, que ele já tem um banco de dados grande, linkando essas coisas. Claro que ainda não é causa e efeito,
mas que tem um perfil de microbiota do paciente que tem câncer de cólon, tem um perfil de microbiota do paciente que tem câncer de mama. Então, vai chegar um futuro próximo, já está chegando, que eu vou pedir o mapeamento do microbioma do paciente, vai vir um certo desenho, que opa, esse aqui eu tenho que dar uma olhadinha como é que está na mama dele, esse aqui tem alguma coisa na tireoide. Então, as coisas estão encaminhando para isso, a ciência já está fazendo esses links todos aí, porque o ser humano, gente, a gente tem que, igual você começou falando, a gente tem que parar de compartimentalizar, porque está tudo interligado, não tem um sistema que funciona sozinho, não. Justamente. E a gente tem que pensar também que isso aí, ô Eurípides, é uma coisa assim que está cada vez mais comum e as pessoas às vezes não dão a credibilidade, né? Porque a gente está vendo tantas pessoas jovens com tumor de intestino, né? Que teve o caso de um ator que faleceu há pouco tempo, com 32 anos, né, Eurípides? E assim, dá a ideia de que, nossa, está acontecendo alguma coisa muito diferente do que acontecia? Sim, não é porque a gente está diagnosticando mais, não. Realmente está mudando, as doenças estão, pelo menos para câncer, estão ficando mais prevalentes. Não é por causa do autodiagnóstico, porque o diagnóstico ainda está subvalorizado, né? A gente precisa aumentar esse número diagnóstico. E é um tumor, o tumor de intestino, de cólon e reto, é um tumor totalmente viável da gente descobrir no começo. Muito curável se a gente descobrir no começo. E a gente precisa fazer o quê? Precisa entender nosso corpo para ver alguns sinais que não está bem para poder fazer esse exame, caso você esteja fora da idade de fazer o exame. Qual que é a idade? Acima de 50 anos. O que eu não concordo, né? Em partes aí, né, Eurípides? O que você acha das... Primeiro fala as indicações aí de fazer a colonoscopia e o que você acha dessas indicações, Eurípides? Pronto, vamos lá. Eu fiz uma live com o Murilo Pereira, ele falou uma frase que me marcou muito. O pessoal tá tão cientificista nas coisas, sabe? Que, vou esperar um estudo clínico randomizado para mudar isso aí, por enquanto vou continuar nos meus hábitos errados. Ninguém pede estudo clínico randomizado para comer Doritos com refrigerante, mas pede para poder abaixar a idade de início da prevenção do câncer de cólon, eles pedem um estudo assim, que comprove. Não, me mostra aí por que eu tenho que abaixar a idade, tá? A sociedade brasileira ainda fala em 50 anos, tá, Adriana? Mas o sírio-libanês, que segue o guideline da sociedade americana, já fala em 45, tá? Eu prefiro seguir esse guideline, que eu fiz pós-graduação lá, aprendi com eles, porque eu que estou na linha de frente, eu tenho visto câncer cada vez mais cedo, igual aconteceu com esse ator, tá? E pacientes relativamente assintomáticos, quando ou tinha sintoma e achava que era normal, porque ninguém nunca falou para ele que aquilo ali não era normal, ele via daquele jeito e achava que era normal. Então, quais são os sinais de alarme para você que é jovem e quer saber se precisa ou não procurar um proctologista? Primeira coisa que eu falo, síndrome do intestino irritável é um diagnóstico de exclusão. Eu só fecho esse diagnóstico quando eu tenho certeza que não tem alguma coisa orgânica causando aquilo ali. Por exemplo, uma doença inflamatória intestinal, né? Então, assim, Eurípides, não sei como você tem feito, Adriana, paciente que eu estou suspeitando de síndrome do intestino irritável, eu peço uma colonoscopia. Já apareceu casos de pólipos, que é o pré-câncer, todo câncer foi um pólipo um dia, né, de cólon. Então, esse paciente, tirei esse pólipo não vira mais câncer. Então, é isso que a pessoa tem que estar em mente. Segundo, pacientes com doenças inflamatórias, entra naquela conversa que a gente falou, do sistema imunológico está meio perdido, atirando para todo lado, não sabe o que fazer, uma célulazinha ali no intestino da pessoa começa a proliferar
de forma incoordenada e vira um câncer, meus pacientes com doenças inflamatórias, seja no intestino ou fora do intestino, independente da idade, eu prefiro fazer uma primeira colonoscopia. Eu vou dormir mais tranquilo de que naquele cólon não está crescendo nada errado, vamos falar assim, né? E sintomas de alarme como um emagrecimento, que não tem uma causa aparente, uma anemia que você não já investigou e não acha a causa, pode estar lá, principalmente no cólon direito, que é o grande farsante. Ele vem com sintomas de outros sistemas, você começa a investigar, mas está lá no cólon o problema. Sangue nas fezes, grande parte das vezes é doença orificial, tá? Mas, dependendo do histórico da pessoa, o que ela chega me contando, apesar de eu ver que tem uma hemorroida ali, que ela tem uma fissurazinha, eu prefiro fazer uma colonoscopia para ficar com a consciência tranquila de que não passou nada batido. Então, teoricamente, se você tem dúvida, procure um gastro, procure um prócto, para que ele possa investigar para você, te enquadrar aí nessa sintomatologia e para você dormir tranquilo. Porque eu só durmo tranquilo quando eu tenho certeza que não tem nada nesse colo. Enquanto a gente vê que as colonoscopias são pouco solicitadas, as endoscopias são hiper solicitadas, né, Eurípides? E isso parte até mesmo do próprio paciente, né? O que eu gasto de tempo de tentar explicar para o paciente que se ele fez uma endoscopia agora, ele não precisa fazer uma endoscopia depois. Mas o que eu gasto de tempo do paciente que ele precisa fazer uma colonoscopia é bem contraditório até, porque assim, o paciente, ele fez uma endoscopia, teve gastrite, ele quer fazer de novo para ver se a gastrite resolveu. Fala, Adriana, se vier endoscopia com gastrite, o que a gente vai fazer se já não melhorou? A endoscopia é para a gente tirar as outras doenças, não é para falar que tem gastrite. Vamos fazer gastrite, vamos fazer endoscopia em todo mundo para ver se visualmente não vai ter gastrite aí. Isso que você está falando é engraçado. Teve uma época, até antes de eu estar na medicina funcional, que eu cheguei a atender gastro, porque gastroenterologia clínica mesmo, porque não tinha muito gastro por ali. O cara da clínica perguntou se eu poderia atender. Eu falei, eu vou dizer, né? A gente, quando forma em medicina, a gente é meio polivalente, né? A gente enfrenta tudo. O paciente já sentava na minha frente falando, doutor, eu quero uma endoscopia. Eu falei, mas peraí, o que você está sentindo? Vamos conversar um pouquinho e tal. Muitos pensam que a endoscopia vai curar a gastrite dele. Então é complicado isso mesmo. Nossa, é complicado. Isso aí me lembra até um caso que uma paciente, ela chegou a me pedir uma endoscopia também, e foi assim, um transtorno, porque eu acabei não pedindo a endoscopia para ela, porque eu estava suspeitando uma obstrução, né? Como que eu vou pedir uma endoscopia para uma paciente que estava obstruída, né? Que ela tinha feito cirurgia bariátrica, tinha anel, eu estava achando que ela estava obstruída, que o anel tinha descido, que estava obstruída, e a paciente chegou a ir no CRM me denunciar porque ela precisava fazer uma endoscopia e a médica não estava solicitando. Eu fiquei um ano respondendo isso, tentando justificar que eu não fiz isso, porque a paciente estava obstruída. Se eu fizer uma endoscopia nela, eu poderia piorar o quadro. Claro que não deu em nada, mas para você ver a que ponto que a pessoa chega, eu falo, olha, se eu te pedir uma endoscopia, eu vou piorar seu quadro. Não dá para eu te pedir uma endoscopia, né? Então, assim, a que ponto que a pessoa chega até porque quer uma endoscopia. Eu não entendo o que é essa vontade das pessoas de fazer endoscopia toda hora. Claro que é um exame extremamente importante, mas não é um exame inócuo, gente. Faz sedação. Já teve paciente que parou na mesa comigo já por causa de sedação de endoscopia. Claro que isso não é regra, ela tinha seus problemas para acontecer isso, mas não é um exame inócuo. É um exame que só de fazer a sedação já é um exame um pouquinho mais complicado do que fazer um ultrassom, que não pega radiação, não pega nada, né, Eurípides?
Agora, em Verdade. relação ao tratamento de... como que está hoje a atualização aí sobre câncer de intestino? O pessoal tem feito como as cirurgias? Estão conseguindo fazer por vídeo, cirurgia de intestino? Como é que está, Aerolito? Pronto. O câncer de cólon, hoje em dia, ele é perfeitamente tratável por videolaparoscopia, tá? A gente tira a peça cirúrgica para uma cicatriz bem menor que a cesárea, mas é no mesmo local da cesárea ali. E tem uma válvulazinha que chama Stive, que a gente passa ela para que não tenha contato com a parede intestinal, porque antigamente tinha essa história que aumentava os implantes, aquela coisa toda. Hoje tem essa proteção e com a vantagem de que eu posso tampar com uma tampa, que tem o Steve que tem tampa, e reinsuflar a barriga do paciente para fazer a anastomose, que é a reconexão. Então, assim, eu fiz uma pós-graduação de video-oncocolon lá em Barretos. E Barretos está anos-luz na frente de todo mundo, gente. Aí, uma cirurgia que por vídeo eu demoraria umas 3 horas, eles fazem em 1 hora, tranquilamente, um tumor de cólon. Fazem a amputação abdominoperineal, que é tirar até o ânus por vídeo e termina ela no períneo. E eles estão na frente até do mundo na robótica. Já estipularam aonde vai pôr os trocáteres para robótica, porque antes o braço do robô ficava trombando um no outro lá, porque tem que fazer muita movimentação com o paciente, né, dependendo da localização do tumor. E eles fazem uma dissecção diferente da convencional, que eles vão nos planos anatômicos, eles começam levantando ali, fazem uma tenda, vamos supor que é um tumor de cólon esquerdo, de sigmoide, eles fazem uma tenda olhando por baixo, levantando o sigmoide, aí ali já desenha a artéria e a veia, eles já ligam aquilo ali e vão soltando por aquela região até chegar lá no pâncreas, lá em cima. Então tira muito linfonodo. É perfeitamente oncológico hoje em dia a cirurgia de câncer por vídeo, tá? Mas a cirurgia aberta não fica atrás. Se a gente está no lugar que não tem toda essa tecnologia, gente, um cortezinho no meio da barriga aqui, para te salvar de um câncer, também vale o risco-benefício, tá? E é um câncer que, mesmo avançado, tem um grau alto de cura. A cirurgia é a primeira linha de frente, né? Se já invadiu acima da muscular ali da mucosa. Tem gente que faz mucosectomia profunda, etc. Eu ainda sou um pouquinho dessa old school aí, que eu prefiro tirar, porque vem junto linfonodos, e linfonodos me conta o estadiamento, se já tem linfonodo regional com filhotinho do tumor, se não tem. Isso aí muda até a conduta, o tipo de quimioterapia, tá? Então, geralmente, cirurgia mais quimioterapia, a chance de cura do câncer de cólon, mesmo que localmente avançado, é altíssima. E ele lança filhotinho para onde? Para o fígado e para o pulmão, preferencialmente. Mesmo que tenha uma lesão no fígado, localizada, uma no pulmão, você tira um pedaço do pulmão, um pedaço do fígado da pessoa e tira o tumor primário lá embaixo, a chance de cura ainda é altíssima. Então, gente, vamos prevenir, porque até em casos mais graves a gente consegue fazer muita coisa, imagina nos iniciais. Então, só depende de vocês. Se vocês tá na dúvida, pede para o seu médico, fala, doutor, será que eu não preciso fazer uma colonoscopia? Hoje em dia, a maioria dos colegas estão mais abertos para conversar com você. Eu prefiro 1000 vezes aquele cara que chega com as dúvidas para mim do que aquele que engole tudo calado que eu estou falando, entendeu? Então, está mudando o perfil do paciente e tem que mudar o perfil do médico também. Existe o livre-arbítrio aí. Escolhe um médico, achou que ele é bom, casa com ele e vai para o resto da vida. E Eurípides, isso que você falou é de extrema importância. Isso do paciente, ele fazer parte da consulta como coautor do tratamento.
tratamento dele. Não dá para hoje o médico pegar, receitar, entregar para o paciente que você vai fazer isso. A gente tem que passar a responsabilidade para ele também. Porque a partir do momento que vocês decidem juntos o tratamento, conversam, o paciente ele é coautor do tratamento. A partir do momento que você faz isso, a aderência ao tratamento até é maior. Porque você pergunta para o paciente qual que é a sua possibilidade de fazer isso. Porque é igual a gente que trabalha, às vezes, com o sistema de saúde. Não adianta a gente prescrever um medicamento que ele não tem condição de comprar. Não adianta a gente fazer ele falar, ó, faz atividade física e melhora a alimentação. Primeiro, sem perguntar o que ele come. Que é extremamente importante. Você tem que perguntar o que o paciente come. Pra você falar assim, melhora a sua alimentação. E outra, você tem que entender de alimentação para falar melhora a sua alimentação. Porque nesse momento, a gente está num momento muito de transição, de descobrir aí, realmente, não é nem descobrir, o pessoal está abrindo mais os olhos o que realmente de alimentos está fazendo mal para o seu corpo ou não. Assim como teve essa revolução aí da indústria farmacêutica, teve também da indústria alimentícia, e a gente precisa realmente colocar o paciente a par disso tudo e fazer ele participar da consulta, fazer ele perguntar, fazer ele chegar com um livrinho de anotação. Isso na época, se a gente falasse aí, não muito tempo atrás, falar, nossa, o paciente chegou com um papelzinho com um monte de dúvida. Gente, isso é ótimo. Eu estou ali para ajudar ele a tirar dúvida por dúvida, para ele não sair do consultório e fazer errado. Porque o paciente que chega com um caderninho cheio de dúvida é aquele que vai fazer certo. É aquele que está precisando de você para poder ter a orientação certa para você chegar em casa e fazer certo. Né? Então, a gente precisa dessa conexão. Ontem mesmo, Eurípides, eu postei um vídeo que o pessoal até comentou muito, mudando um pouco de assunto, mas o senso é a mesma coisa. Falando sobre o pessoal que está esperando a vacina para a Covid. Gente, não vamos transferir um problema que está sendo nosso para uma vacina. O que é o problema nosso? Nós precisamos nos curar. Nós precisamos estimular nosso sistema imunológico. Nós precisamos estimular nossa alimentação e atividade física para que seja boa a ponto de ter um sistema imunológico bom para não ter que ficar dependendo de uma vacina. Ah, você é contra a vacina. Não, eu não estou falando isso. Eu só estou falando que não esperem uma vacina, primeiro, porque não vai sair tão cedo. E se for sair cedo, cuidado. É a hora da gente levantar as orelhas, calma. Vacina não sai em um ano, não. Não sei de onde que estão tirando aí, que vão conseguir montar uma vacina em um ano. Mas, enfim, o que eu quis dizer é o quê? Vocês precisam ser coautor do seu tratamento, chegar com o seu médico, tirar a dúvida e resolver o tratamento juntos. Eurípides, está tendo algumas perguntinhas aqui, eu vou perguntar. Uhum. A Marcela está perguntando se a depressão pode levar ao câncer de intestino, é o que a gente falou no início, né? Até o tema aqui, que a depressão pode sim levar a um câncer de intestino. Tem toda uma cascata inflamatória que pode acontecer isso, Marcela. Ou a uma colite. A colite, dependendo do tipo de colite, né? Se a gente está falando aí em doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn e retocolite ulcerativa, a gente tem que ter uma genética ali. E também tem que ter um ponto de gatilho. O que é um ponto de gatilho? Um estresse ali que você passou para poder ativar, como se fosse ativar esses genes. E a partir do momento que você ativou, filha, aí a depressão, você entrou em depressão, vai ter crise de colite. Você teve um estresse, vai ter crise de colite. Então, assim, tá totalmente relacionado. Colite e estresse e depressão. É isso mesmo, Eurípides? Está certo? Sim, e tem muitos estudos, esses sim, estudos robustos, colocando a relação do câncer com a retocolite e com o Crohn. Por quê? Aquela célula inflamando o tempo todo descama, fica descamando, trocando aquela célula com mais rapidez por estar inflamando. Aí aquele mecanismo que a gente falou no começo. Alguma célula escapa e vira câncer.
Então, sim, tem relação. É, uma pessoa falou aqui a questão do câncer de mama, depois ficou com prisão de ventre e tudo. Câncer de mama é mais agressivo, os quimioterápicos do câncer de mama também são mais agressivos, então eles vão ter muitos efeitos colaterais. E os pacientes que têm cânceres em outros locais do corpo, do meu ponto de vista, também devem fazer uma colonoscopia para descartar aquelas síndromes familiares, o LINT1, LINT2, que está associado câncer de cólon com tireoide, cólon com mama. Então, gente, conversa com seu oncologista. Você que já tratou câncer em algum lugar e está acompanhando com seu oncologista e não fez uma colonoscopia, porque eu já vi muito, viu, Adriana? O oncologista preocupar só com aquele câncer específico e esquecer das outras coisas. E ter um pólipozinho crescendo ali no cólon da pessoa, sabe? Ô, Eurípides, teve uma outra pergunta aqui da Yara. Além da alimentação e exercício, o que fazer para melhorar a microbiota intestinal? Tem uma frase que eu costumo falar aqui, tanto com meus pacientes como aqui, o tempo inteiro, o que eu falo? Qualquer tipo de doença, qualquer tipo de melhora que você precisa para você, o que você precisa ter? Um equilíbrio entre a alimentação, a atividade física e dormir bem. E esse dormir bem envolve saúde mental. Então, assim, para melhorar a microbiota intestinal, estresse, saúde mental, uma boa noite de sono, isso é a base para melhorar também a microbiota intestinal. Mas falando em alimentação, que a gente falou super pouco e a gente já está quase acabando o tempo, daqui a pouquinho, ô Eurípides, eu queria dar uma pincelada. Cuidado aí com tudo que você fica lendo. Ai, saiu um estudo falando que carne não é bom para o intestino. Nossa, mas saiu um estudo falando que dieta vegetariana que é bom. Gente, estudo vai estar saindo o tempo inteiro sobre a favor e contra. O estudo está aí para você estudar e ver realmente como que foi feito esse estudo, que jeito que foi analisado, quem que está produzindo esses estudos, porque a gente teve até uma péssima experiência aí sobre Covid em relação a estudos, que ele foi até publicado um estudo falando sobre algum medicamento, que eu não lembro mais qual que foi, e que foi retirado. Por quê? Porque viu que a pessoa que estava falando daquele estudo é a mesma que produzia o medicamento. Então, assim, gente, tudo que é estudo, a gente tem que analisar caso a caso. E não simplesmente, viu, te falei que dá câncer se comer isso, isso e aquilo. Gente, cada pessoa vai pegar o estudo que quer e divulgar o estudo que quer, tá bom? Então, assim, eu queria te perguntar, Eurípides, sobre a glutamina e câncer de intestino. O que você fala? Porque tem pessoas que falam a favor, tem pessoa que fala contra. O que você fala aí sobre glutamina e câncer de intestino? Eu já vi estudos dizendo que se você tem câncer de intestino já diagnosticado, não é bom tomar glutamina não, que você está alimentando o tumor também, porque o tumor é de células intestinais, mas isso é muito controverso, gente, tá? Isso aí também não é estudo grande, não tem que pôr isso como uma regra absoluta. O que tem que ser regra na minha cabeça? Comida de verdade, tá? Não adianta você querer pôr culpa na pobre da carne vermelha, por conta aí do câncer e etc., se você não está falando o que está em volta dessa carne vermelha, que é o embutido, é o pão, carboidrato refinado, é o refrigerante, a batata frita que está ali do lado. É muito fácil demonizar. Você escolhe uma bandeira, tem estudos aí para tudo que você escolher. Se eu sou carnívoro, eu tenho estudo para falar mal das plantas. Se eu sou vegano, estudo para falar mal da carne. Então, vocês têm que pôr na balança e equilíbrio em tudo, tá? Eu tenho muitos amigos veganos, tenho amigos carnívoros e os veganos estão muito bem, obrigado, porque baseiam em comida de verdade. Conheço veganos que comem muito industrializados, estão muito inflamados, tá? Aí, os veganos têm que lembrar da suplementação.
Conheço carnívoros que fazem um carnivorismo limpo, conheço carnívoros que comem muito embutido, muita coisa processada também que está incluída. Então, gente, meu ponto de vista, eu sou onívoro, mas a minha dieta é meat-based diet, que eu baseio na carne, porque a carne é densamente nutricional, mas eu gosto da minha folhinha, eu vou comer minha folhinha junto, porque tem ali alguns fitoquímicos que são bons, que estão ali. Então, equilíbrio em tudo. E a lei de Pareto, isso aí é uma coisa importante. 20% de melhora que você implementar na sua vida, 20% de mudança que seja, que você implementar na sua vida, já pode provocar 80% de melhora de sintomas. A pessoa que come 5 pão no dia passa a comer um só. Você acha que não vai já dar um efeito bom para essa pessoa? E isso em tudo, gente. Isso em tudo na vida. Certo. Então, Eurípides, eu vou aqui dar meus últimos recados, né? Minhas últimas dicas aí pro pessoal. Aquilo que eu sempre falo em relação a intestino ou qualquer outra doença. Igual várias perguntas aí em relação a isso. Alimentação, atividade física, dormir bem. Quer melhorar o intestino? Tá preso? Alimentação, atividade física e dormir bem. Quer melhorar, quer emagrecer? Alimentação, atividade física e dormir bem. Colite, alimentação, atividade física e dormir bem. E uma pessoa que está com depressão, ela precisa desses 3. Não somente medicamento. Claro que o medicamento, quando bem indicado, é o que salva a pessoa do quadro depressivo ali. Mas a base precisa ser trocada. A base precisa ser tratada, na verdade. E não vamos esquecer que em depressão o intestino está totalmente ligado. Existem as bactérias boas do intestino que produzem triptofano. E o triptofano é precursor de serotonina, que vai lá no cérebro e fala, para você ficar feliz. E o que alimenta essas bactérias boas? Comida boa, comida boa. E um dos principais, que eu adoro recomendar também, que aumenta essa quantidade de bactérias boas, é a biomassa de banana verde. Ela é uma fonte amido resistente e que alimenta bactérias boas do intestino. Então, pessoas que têm depressão, alteração intestinal, com biomassa, a biomassa é comida para as bactérias boas. E com isso vai melhorar essa desbiose intestinal, esse desequilíbrio intestinal aí do pessoal. Queria que você falasse aí as últimas palavras e seu recado para o pessoal também, Eurípides. Pronto, é isso. A missão do Papo de Reto é a divulgação. A primeira missão foi essa: divulgação do câncer coloretal, que é o terceiro que mais incide, o terceiro que mais mata, tanto homem quanto mulher. E eu falo uma frase que já brigaram comigo, mas eu vou continuar falando: só morre desse câncer quem quer. Aquele que é azarado, que tem uma genética muito ruim, muito propícia, ele é a raridade. No geral, morre quem quer porque não quis ir prevenir, não foi na idade certa ou porque não estava informado. Então, gente, vamos ser agente de mudança aí pra gente. Eu quero vocês divulgando isso para todos os familiares acima de 45 anos. Bora lá fazer a colonoscopia. Muito obrigado pelo seu tempo, Eurípides. Foi ótimo, muito produtivo como sempre, tá? Queria te agradecer mesmo de coração. E vamos trocando figurinha aí ainda, tá bom? Com certeza, é só chamar que eu venho. Tá ótimo, então. Tchau, tchau, querido. Boa noite. Tchau.